Boa noite, meus irmãos. É com a graça de Deus que nós estamos mais um dia reunidos através dessa live para falarmos da palavra de Deus. Enquanto o dia da liberação das igrejas ainda não chegar, nós estamos debaixo do decreto do nosso município e nós temos que respeitar, porque sabemos que isso também é mandato de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre como buscar a perfeição, porque Deus nos manda fazer isso. Sede perfeito, porque o vosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Então, quando nós buscamos a perfeição, nós temos que também fazer a nossa parte. Para sermos salvos, dependemos somente de Cristo. Mas para buscarmos a perfeição, para buscarmos a maturidade espiritual, para alcançarmos sabedoria, isso também é responsabilidade nossa. Porque a palavra de Deus, ela não vai entrar nos nossos corações e na nossa mente se nós não estudarmos a palavra, se nós não identificarmos as coisas que precisamos identificar. Então, nós precisamos alcançar sabedoria, nós precisamos crescer, nós precisamos buscar essa perfeição em Cristo. Então, nós temos a responsabilidade também de sofrer até menos do que as pessoas sofrem distante do conhecimento de Deus. Porque até mesmo dentro da igreja nós temos diferença entre os fiéis, entre os membros. Alguns podem buscar mais e sofrer menos com o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque ele tem mais apreço à palavra, ele tem mais proximidade com a palavra e ele consegue enxergar o que está acontecendo aí fora através da palavra de Deus. Agora, algumas pessoas que já não buscam muito, que já não querem se comprometer com a palavra, essas podem sofrer mais com o mundo que nós estamos vivendo. O sofrimento, ele é natural da vida do crente, né? Jesus disse que nós teríamos perseguições, aflições, mas quando nós temos mais proximidade da palavra de Deus, nós conseguimos atravessar melhor as perseguições, as coisas que temos que passar. Então nós temos que buscar a perfeição. E um grande exemplo disso foi Abraão. Abraão, ele teve que buscar a perfeição e Deus o chama para ser perfeito. Está lá, o texto está em Gênesis 17, de 1 a 8. Gênesis 17, versículos de 1 a 8. Que vai dizer assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e rei procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Abraão teve um grande desafio na sua vida, em fazer aliança com Deus. Ele é chamado pai da fé
porque muitas vezes ele agiu sem mesmo saber o que ia acontecer no caminho. Ele não tinha nem previsão do que iria acontecer durante a sua jornada. E Deus o chama: sai da tua terra, da tua parentela. E ele realmente vai se jogar nos braços de Deus, ele vai aceitar esse convite e ele realmente vai pegar o seu povo, pegar a sua família e vai caminhar em direção ao objetivo que Deus o colocou. Então nós sabemos que Abraão, ele vai ter durante a sua caminhada problema com seu filho espiritual, né, o sobrinho Jó. Eles começaram a entrar numa discussão. Então Jó sempre se separou do seu tio e ele escolheu as campinas, escolheu o lugar mais verde, né, para seguir, enquanto Abraão foi no caminho contrário. E nós sabemos que Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra, né, um lugar muito ruim, em que o próprio Abraão teve que ir lá buscá-lo, tirá-lo de lá, pedir a Deus que o tire de lá através dos anjos. E depois ele tem um grande problema com a sua esposa Sara, que era uma mulher que não tinha fertilidade, uma mulher que ela não gerava filhos. Então a sua mulher tinha uma serva chamada Agar. E então deu a Abraão essa mulher chamada Agar para que ele pudesse ter filhos, para que pudesse gerar a sua descendência. Então nasce Ismael. Mas Ismael ainda não era o escolhido de Deus. Ismael não era ainda o objetivo de Deus. Ismael nasceu por causa de uma combinação entre Sara e Abraão para que ele pudesse ter um filho com a serva Agar. Mas não era ainda o objetivo de Deus. E mais para frente nós vemos que Deus muda a sorte de Abraão e Sara também, e nasce o seu filho Isaque. Isaque é levado, né, ao holocausto, é levado para ser oferecido como oferta. Abraão é provado, né, para ele levar o seu único filho ali para servir de oferta. E Abraão, ele realmente passa nesse teste, né? Realmente é o pai da fé. Então nós podemos pensar num homem que passou muitas coisas na vida. Ele poderia até descansar, né? Ele poderia até pensar assim: o tanto de luta que eu já tive, já posso me aposentar na vida espiritual. Não preciso mais buscar. Eu vou sentar e vou começar agora só a assistir o que está acontecendo no mundo. Mas olha o que está acontecendo aqui em Gênesis 17. Vai dizer que quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aos 99 anos, Deus perfeito. Depois de tudo que ele tinha passado na sua vida, depois de tantas provações, depois de tantos embates, depois de ter aceitado o convite de Deus de sair da sua terra, da sua parentela, aos 99 anos, Deus ainda chama Abraão para ser perfeito. Então imagina hoje os cristãos do mundo de hoje, né? Será que eles têm conseguido visualizar que eles precisam se aperfeiçoar até o final de suas vidas? Ou eles chegam num determinado momento de suas vidas e falam assim: não, pronto, agora não vou fazer mais nada. Agora deixa para os outros fazerem. Agora eu só vou assistir os cultos. Agora eu não vou pegar mais cargo nenhum na igreja. Agora eu estou tranquilo, já fiz muito na minha vida. Como se a vida com Deus tivesse tempo determinado. Abraão foi chamado aos 99 anos para ser perfeito. Após ter passado tantas provações, após ter passado tantas lutas,
ainda precisava ser perfeita. Mas para isso Deus vai dizer: anda na minha presença. Quando nós queremos buscar a perfeição, a primeira coisa que nós devemos tentar e a primeira coisa que nós devemos decidir é andar na presença de Deus. Não existe outro caminho. Abraão não poderia escolher o mesmo caminho de seu sobrinho Ló. Abraão não poderia escolher a seu próprio coração. Abraão seguiu a vontade de Deus. Ele agiu pela fé. E quando nós andamos com Deus, nós andamos pela fé. Porque as coisas não são fáceis. As coisas não acontecem como nós pretendemos. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Andar na presença de Deus precisa ter maturidade, precisa ter sabedoria, precisa buscar realmente e não ser uma pessoa que levanta e cai, levanta e cai. O efeito ioiô, ele não pode ser uma pessoa assim, porque senão Deus vai fazer com que ele volte lá no início, de onde ele caiu, de onde ele deu aquele escorregão. Vai voltar lá no início e recomeçar tudo novamente. Então, as pessoas hoje não podem brincar, andar ao lado de Deus. Uma vez eu estou na igreja, outra vez não. Uma vez eu estou num culto, outra vez não. Então, as pessoas, na sociedade que nós vivemos, muitos estão brincando com Deus e não atingem a maturidade espiritual e passam a sofrer sérias consequências. Mas Deus fala para Abraão, que tinha 99 anos: anda na minha presença e ser perfeito. E ele vai continuar: farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão confiou e foi pai de numerosas nações. A aliança de Abraão, ela perpetuou até os nossos dias. Até que veio Jesus Cristo, a aliança, a nova aliança entre Deus e o homem. E Jesus Cristo, ele vai dizer também: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus também pede para que nós andemos na sua presença. Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João, que são pescadores, para largar as suas redes e andar com ele. Jesus também, ele diz às crianças: vinde a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Andar com Jesus, andar com Deus, requer uma responsabilidade para que nós alcancemos maturidade, para que nós alcancemos corações sábios, para que nós não desanimemos nos dias em que nós estamos vivendo. Se você depender de outra coisa a não ser Jesus Cristo em sua vida, para seguir, para estar numa igreja, hoje você pode estar enfraquecido. Você pode estar tentando buscar razão para continuar a sua caminhada. Mas o único objetivo nosso é andar na presença de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Anda na minha presença e ser perfeito. Far-te-ei fecundo, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. E assim foi a vida de Abraão. Ele foi um homem que não era perfeito, ele teve alguns erros, teve alguns extravios, mas aos 99 anos, Deus continuou o chamando para que ele andasse na sua presença e fosse perfeito. Que nós possamos continuar buscando a perfeição, que nós possamos continuar buscando
ser pessoas melhores do que ontem. Que nós possamos buscar a santificação em nossa vida. O mundo está piorando, mas o povo de Deus tem que melhorar. O mundo se afasta de Deus, mas o povo de Deus se aproxima dele. Então nós andamos sempre na contramão do mundo. Enquanto o mundo piora, nós melhoramos. Para que haja realmente essa diferença, para que nós não nos conformemos com este século, para que nós não andemos no caminho da perdição, para que nós não andemos no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Antes o meu prazer está na tua lei, e na tua lei medito de dia e de noite. Andar com Jesus é andar com a sua palavra no coração. É andar com a sua palavra na mente. É ter a palavra de Deus todos os dias na sua devocional diária. Logo agora também o culto no lar, que é uma extensão do culto nas nossas casas. Aquele que está fazendo culto no lar, aquele que está fazendo a sua devocional diária, ele está crescendo, ele está ficando melhor ainda para voltar, para retornar. E coisas piores poderão estar por vir, mas o povo de Deus está se preparando. Continue firmado no Senhor. Não saia da presença do Senhor. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Assim como foi em Abraão, também será conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Pai zeloso para conosco. O Senhor tem sido fiel guarda de Israel. O Senhor é o nosso escudo, nossa fortaleza. Sabemos, ó Pai, que quando andamos ao seu lado, o Senhor está nos protegendo de todo mal, ó Pai. Mesmo que o mundo nos ataque, mesmo, ó Pai, diante das tribulações, mesmo diante até da morte, ó Pai, nós sabemos que estamos com o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a andar nos teus caminhos, para que nós possamos a cada dia mais, ó Pai, ter maturidade espiritual, crescer em Ti, ó Pai, e saber que o Senhor está transformando as nossas vidas, está aperfeiçoando a nossa vida, para que possamos alcançar corações sábios, ó Pai. Abençoe aquele que está nos ouvindo neste momento, ó Pai. Se há alguma confusão nesses dias, se há alguma ansiedade, se há alguma enfermidade, ó Pai, ou se há algum desânimo, que essas pessoas, ó Pai, possam ser exortadas e alertadas pelo Teu Santo Espírito, Pai, para retomar essa caminhada ao Teu lado, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia mais a Tua direção. Coloca diante dos nossos olhos o Teu caminho, ó Pai. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida nesses dias. As igrejas irão abrir brevemente, se Deus permitir. Mas será necessário que você continue forte para caminhar na presença do Senhor. Continue sendo fortalecido. Aproveite esses momentos com a sua família. A sós com Deus dentro do seu quarto. Fortaleça no Senhor. Andar na presença do Senhor é ter Ele sempre ao seu lado em tudo que você fizer. Que Deus te abençoe. Amém.